do Primavera, como em parceria com o Hospital São Lucas, né, com Maria do Carmo, e a gente estabeleceu uma sequência de aulas que serão apresentadas, começando com o Dia do Pediatra, com o tema de oxigênio-terapia, né? Vivi está aqui, né? Já abriu a sala com vocês. Deixa eu ver se Vivi está aqui. Oi, doutora Tatiana, tô sim. Já fizemos um teste aí com o doutor Marcos. Infelizmente, eu não vou conseguir abrir a câmera agora, mas eu queria desejar um parabéns aí para vocês, que cuidam com tanto amor dos nossos pequenos, para que eles cresçam com muita saúde. E feliz de estar com vocês, assim, de verdade, muito mesmo. Aproveitem o espaço que é todo de vocês. O CEP é só um canal. Ah, já, obrigada, Vivi. Obrigada pela parceria de sempre, né? Tá sempre auxiliando a gente nesse processo educacional à distância e presencial. Apaixonada pelo conhecimento, né? Não tem como. Eu brinco em todas, até o dia que der, por online, enfim. Mas aproveitem. Tenho Faz um certeza que favor vai de ser. conferir só sobre a gravação, se está tudo ok, se está gravando a minha tela. Tá. Ah, tá, beleza. Eu comecei a gravar já. Assim que a doutora Tatiana fez a abertura, eu comecei a gravar. Eu pedi a permissão aqui e eu não fiquei, eu fiquei na dúvida se eu respondi pode gravar ou não pode. Então, agora está dando 7h33. Eu vou esperar só mais 2 minutos para todo mundo entrar. E, bom, eu vou apresentar Marcos, né, novamente, para quem ainda não conhece. Marcos Pavione, pediatra, cardiologista, com formação em UTI pediátrica, gestor da maternidade, né, como diretor técnico da maternidade Santa Helena, e já fez vários protocolos, né, várias diretrizes assistenciais para os hospitais pediátricos do estado, e a gente convidou, né, a Marcos para poder falar um pouquinho sobre métodos de oxigênio-terapia, que é um tema que nós tivemos muitas mudanças agora no período do Covid, né, dos dispositivos, de como utilizar, mas que é rotineira a necessidade da utilização e as dúvidas que envolvem qual dispositivo utilizar, as indicações envolvidas, a segurança do procedimento. Então, essa foi a razão do tema da aula sugerido, para que ele pudesse discutir com a gente um pouquinho. Agora acho que já está quase na hora, eu vou tirar o meu vídeo para evitar carregar pesar muito para a aula, não sei os vídeos que tem, e vou... pode começar a aula, viu, Marcos? Fique à vontade. Muito obrigada por ter aceitado. Eu, como, né, esposa, eu reconheço que o seu tempo é extremamente apertado, mas eu sei que quando você faz isso, você não faz só porque eu sou sua esposa, mas você faz também porque você gosta de ensinar, e isso é um prazer. No Dia do Pediatra a gente está propagando esse conhecimento que para a gente é tão importante, viu? Muito obrigada, e com você a palavra. Joia, muito obrigado. Então, parabéns a todos os pediatras aí pelo seu dia, todo mundo também que se interessa, né, em cuidar de criança, a equipe de enfermagem, o pessoal que está assistindo aí da área de saúde. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu fiz um teste antes aqui, estava tudo funcionando. E depois vocês me dão um ok aqui, porque eu não vou estar vendo vocês mais, se está tudo ok mesmo. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela aí, tranquilo? Sim, está aparecendo. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a oxigenoterapia em pediatria, né? Bom, na prática, não vou, né, me estender nessa parte inicial, mas basicamente quando a gente trabalha, né, com a parte de oxigênio, né, antes da gente pensar, a gente fica pensando muito em oxigênio e alvéolo, né? E a gente às vezes esquece que tem uma parte que é tubo, né? Então, quando a gente fala de problemas relacionados à oxigenação, às vezes o problema está na via aérea, né? Então, aquela história do A e do B, né? Então, existe uma parte que é ventilação, que é como o oxigênio chega até o alvéolo. Então, não adianta você entupir
o paciente de oxigênio, se a posição do pescoço está toda torta, se ele não está com a via aérea garantida, que o oxigênio não vai chegar no alvéolo. Uma vez que ele chega no alvéolo, não basta o oxigênio chegar, ele precisa de entrar dentro do vaso, né? Esse processo a gente chama de perfusão. Até então, o oxigênio chegar até o alvéolo, a gente chama de ventilação. Então, uma criança que precisa ser entubada ou que precisa de oxigenoterapia, ela pode estar com problema tanto de ventilação quanto de perfusão, né? Que é a hipoxemia propriamente dita. Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso daí. Na prática, para que a gente respira, né? Então, para quem se lembra lá, né, do famoso ciclo de Krebs, vai lembrar que o oxigênio ele mistura aí com a glicose, né, para formar energia, né? Então, na verdade, a gente respira para formar energia, por isso que o oxigênio é tão essencial, né? E a gente sempre que vê um paciente mal, a tendência, né, é a gente lembrar logo de colocar o oxigênio, tá? A grande questão é que, com o passar dos anos de uso do oxigênio, a gente descobriu que ele não é só bonzinho, né? O oxigênio, ele lesa, ele machuca, ele leva a telectasias, porque ele tira o gás inerte ali, ele substitui, por exemplo, o nitrogênio das vias aéreas, facilita a telectasia, ele deixa a mucosa mais seca, ele oxida tecidos, e isso é um grande problema, né? Uma vez que eu começo um processo de oxirredução, eu começo a liberar radicais livres dentro do tecido, e o oxigênio a longo prazo vai deixar um alvéolo bonitinho, igual esse de cima aqui, um alvéolo todo fibrosado, cheio de fibroblasto, como aquele de baixo, né? O mesmo que a gente já tinha descoberto lá em neonatologia, para a retinopatia da prematuridade, tudo a gente entendeu depois que também machuca o pulmão, né? Que é a base da displasia broncopulmonar também, né? Quem começou a usar o oxigênio pela primeira vez, né, e descobriu esse gás, né, foi o Joseph Priestley. Isso foi em 1776, onde ele descobre um gás, né, que é 5 ou 6 vezes melhor que o ar comum para tratar potencial uso na respiração, tratamento, né, de coisas inflamadas, né. Hoje a gente sabe aí da terapia hiperbárica. E só que só em 1912 que começa a ser utilizado, né, com mais frequência. Quando a gente fala em oxigenoterapia, a gente lembra do oxímetro, que em pediatria ele tem algumas coisas específicas, né? O ideal é que a gente utilizasse sempre nas crianças menores de 1 ano ou menores de 2 anos, aquelas que se mexem muito, né? O oxímetro em Y, né, que ele facilita a colocação. Lembrar de colocar sempre um de frente para o outro, às vezes a gente vê meio de lado, o que vai dar uma leitura de oxigênio errado. Ter paciência, né, deixar fixado lá e esperar a curva ficar boa, porque às vezes o número que está aparecendo aqui não é um número legal, né, porque a curva está ruim. Então, por exemplo, esse primeiro oxímetro de cima, ele está com a leitura, né, certinha, a onda bonitinho, o aparelho mesmo diz que a onda tem que estar bem certinha para você confiar no número. Se a leitura está toda errada, como nesse daqui, a onda toda irregular, saiba que esse número que está sendo lido aqui está sendo todo errado. Então, às vezes, por exemplo, essa saturação pode estar errada, às vezes a frequência cardíaca que era para estar 150 vai aparecer como 55, porque está com erro por causa da movimentação da criança. Então, ler a saturação requer paciência, principalmente em crianças que estão irritadas, que estão mexendo, às vezes vou ter que esperar um pouquinho ela se acalmar para tentar lá fazer a leitura. E o mais interessante é a gente entender que o oxímetro ele não é maravilhoso, ele não lê perfeitamente como faz a gasometria. Pra vocês terem uma ideia, esse trabalho aqui é de 2014, mostrando que, ok, acima de 90%, bate muito a oximetria com a gasometria, com a saturação lida pela gasometria. Com erro, né, o viés aqui é abaixo de 3% de erro, né, de leitura. Agora, quando eu pego essa faixa etária, né, de crianças de 75 até 90, por aí, o erro é muito grande. Geralmente, o oxímetro ele tende a superestimar nessa faixa etária. Então, eu tenho que lembrar disso. Mesmo aquele número que está aparecendo quando a criança está acima de 90, ele costuma estar 6% acima da PaO2, né, desculpa, da saturação que é dada pela gasometria. Ou seja, ele superestima, né, a leitura que é feita pela gasometria. E aí eu tenho que ficar sempre atento em relação a isso, que o erro começa a ser maior nessa faixa, né? Então, tomar cuidado com essas saturações, não tolerar demais, porque a gente já está falando de uma criança que já está superestimando. Outra coisa que às vezes as pessoas não entendem é qual é a relação entre o que eu estou vendo no oxímetro, tá?
e o que eu estou vendo na gasometria, né? Então, tecnicamente, se eu estou aferindo a saturação, eu estou querendo indiretamente saber quanto está PO2, né? Que é a quantidade de oxigênio parcial lá no sangue. Eu sei que, mais ou menos, né, por isso o tal do número 90 aí, quando eu estou com a saturação ao redor de 90% mais ou menos, a minha PO2 está em torno de 60. Então, lembre-se que a sua PO2, se eu colher a gasometria de uma pessoa agora, vocês em ar ambiente, vai vir com a PaO2 de 80 a 100, né? Para bebezinhos, às vezes, é um pouquinho menor. Mas, se está abaixo de 60, quer dizer, não está nem 80 a 100, a coisa já está feia, porque abaixo de 60 geralmente é uma hipoxemia já mais importante. Então, o que marca, né, geralmente, né, que a PO2 lá do sangue está bem baixa, é uma saturação abaixo de 90. Mas perceba que o inverso não é verdadeiro, né? Se eu estiver saturando 100%, eu posso estar com 100 de PaO2, como eu posso estar com 500 de PaO2, né? Então, uma saturação de 100, às vezes, pode mostrar um paciente inundado, entupido de oxigênio, formando radicais livres e lesando órgãos, né, como retina, como pulmão, né? Então, por isso que a gente nunca deixa a saturação lá bonitona, 100%, a não ser que eu já tenha baixado, né, a FiO2 para o mínimo necessário aí. Então, essa relação, a gente entende que ela funciona dessa forma, né? De forma que, quando eu estou com a saturação menor que 90, qualquer quedazinha, então, por exemplo, uma saturação de 80, né? Ele já vai mostrar para mim aqui, ó, uma PO2 de 40, né? Então, assim, uma pequena queda de 5 na saturação, quando ela está abaixo de 90, já está apontando grandes quedas na PO2. Então, tem que ficar muito atento quando a saturação está menor que 90, que geralmente a coisa não está bom, né? Então, a saturação abaixo de 90 vai gerar dano, né, para o paciente, tá? No ar ambiente, né, nossa PO2 é de 80 a 100, ou seja, toda vez que a gente está com a saturação menor que 90, a gente está com a PO2 já muito baixa, né? Com a saturação em torno de 95, né, nossa PO2 está em torno de 80, né? Então, uma PO2 de 80, uma saturação de 95 geralmente indica uma PO2 em torno de 80. Isso é importante a gente entender, então, que quando eu vejo uma saturação boa, eu tenho que entender que ela pode estar superestimada, e segundo, eu não estou vendo a CO2, né? Então, tem pacientes que estão bem de oxigênio, então, ele está lá, né, com uma crise convulsiva, você deu uma dose, 2, 3 de medicação, midazolam, daí a pouco fez um Gardenal, e essa criança, ela começa a rebaixar o nível de consciência. Às vezes o PCO2 está lá nas alturas, mas a saturação está bonita. Então, muito cuidado que o oxímetro, né, mostrando um número bom, também não te fala sobre a PCO2, né? Quando a gente fala que o oxigênio em excesso faz mal, né, uma coisa machuca o pulmão, machuca a retina, mas os novos estudos, então veja que esse estudo aqui é da Pediatric Critical Care 2018, mostrando que as crianças que são admitidas na UTI com hiperóxia, ou seja, o que eles consideraram hiperóxia? Quando a gente está com a PaO2, né, a gasometria mostrando a PaO2 acima de 150, a gente começa a aumentar mortalidade, né? É interessante isso. Então, crianças com PO2 baixa, né, morrem muito, ok? Então, preciso dar oxigênio. Mas se eu entupir de oxigênio, eu também aumento a mortalidade. E olha que esses estudos novos, eles são feitos para adulto, para criança, eles estão comparando com o PRISM, por exemplo. Aqui, no caso, foi feito em comparação com o PIN3, né? Isso daqui, ele compara com esses índices aí você vai falar assim, mas os mais graves precisam de mais oxigênio. Não, isso foi balizado pelos scores de gravidade, ou seja, crianças graves com mais oxigênio morrem mais, crianças menos graves com mais oxigênio morrem mais, tá? Então, menos a criança menos grave recebendo muito oxigênio, seja ela menos grave ou mais grave, ela vai morrer mais, aumenta a mortalidade, tá? Então, isso já está bem claro, tá? O oxigênio não é só bonzinho, a nossa briga é para manter ele na faixa e não mais para manter ele acima de, né? Tanto é que, se você for pegar as últimas orientações, né, esse estudo aqui americano, né, por exemplo, onde ele comparou o uso liberal do oxigênio, quer dizer, colocar acima de tanto, né, com aquele oxigênio onde eu seguro as pontas. Então, por exemplo,
se eu segurei as pontas e mantive a PO2 entre 70 e 100, e aquele que eles consideram uso liberal é quando você mete oxigênio e vai às gasometrias com a PO2 acima de 150. Nesses casos aqui, veja que a mortalidade, né, estudo do JAMA de 2016, a mortalidade nesses casos de liberal aumentando, né, mostrando um outro trabalho mostrando aumento de mortalidade aqui. Então, nesses pacientes graves, as recomendações atualmente são que a gente fique, né, que a saturação fique entre 88 e 92, né, onde eu estou mantendo a PO2 ali em torno de 60, saudável, né, para um paciente grave tá bom, né, sem excessos, sem entupir o paciente de oxigênio. Para os pacientes menos graves, né, veja que esse guideline de COVID americano aqui de 2021, ele recomenda algo entre 92 e 96, né, então assim, não é para exagerar também. Então, veja que a nossa saturação, seja um paciente muito grave, vai de 88, mas para o paciente menos grave, ela vai no máximo até 96. Então, saturações de 97, 98, 99, 100, apesar de a gente estar acostumado a achar isso legal, a gente tem que correr lá e abaixar a FiO2, sempre abaixando, sempre abaixando. E aí a gente vai ver depois a discussão do que a gente tem feito hoje em dia, né, colocando máscara não reinalante para todo mundo, para não espalhar vírus, né, o perigo que a gente está fazendo. Nós estamos falando em mortalidade, né? Bom, em pediatria, isso em adultos, né, isso fica mais claro. Esses estudos aqui são estudos de adulto, né, tirando esse outro que eu mostrei para vocês, que é de pediatria. A gente tem menos estudos em pediatria, mas a maioria é estudo de adulto. Mas a gente começa a ter algo escrito melhor para a pediatria em 2013, quando a OMS lança essa cartilhazinha, né, cartilhazinha de, sei lá, 80 páginas, falando sobre o uso de oxigênio em pediatria. Então já começa a ter uma preocupação maior, né, com oxigênio em pediatria, onde a OMS vai recomendar assim, olha, para crianças que estão saturando mal, se a saturação estiver caindo abaixo de 90, coloque oxigênio. E o ideal, né, a OMS não se preocupava com o máximo nessa época, né? Ele estava dizendo que manter acima de 94, maior ou igual a 94, né? Vocês viram aí que na COVID, a maioria dos documentos para adulto, né, ele saía assim, olha, melhor por segurança, ao invés de manter maior ou igual a 94, manter maior ou igual a 95, né? Que eu estou falando de uma PO2 ao redor de 80. Mas para pediatria, né, não tem necessidade daquelas PO2 de 80, principalmente para os bebezinhos menores aí, né? Então, qual é o ideal, né, de pediatria? A gente não tem um número mágico ainda, mas a gente tem grandes, né, recomendações. A última recomendação por exemplo, para SARA, né, que é a síndrome da angústia respiratória, pulmão inflamado, a última recomendação de 2015, que saiu no Pediatric Critical Care, ela apontou isso daqui, que para criança grave, 88 a 92, ou seja, é mais ou menos aquilo que tinha sido recomendado para adulto, tá? E os quadros mais leves de 92 a 97, né? Veja que lá para adulto ele fala para a gente chegar até 96, para criança está recomendando chegar até 97, ou seja, 98, 99, 100, sempre eu vou lá e diminuo a FiO2 desse paciente. Essa que é a recomendação hoje, tá? Que é o que a gente tem de mais, né, mais moderno em termos da hipóxia aí, tá? A última recomendação internacional. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou nesse documento aqui, se eu não me engano, 2020, 2021, 2021, eu acho que foi na pandemia aí, onde ela referenda aquele estudo do PALIC lá, aquela recomendação do PALIC, né, que é uma conferência internacional, apontando exatamente isso, né, de 88 a 92, de 92 a 97, para os pacientes mais leves, com PEP menor que 10, os PEP maior que 10, a gente seria mais agressivo e manteria entre 88 e 92. Então, ele referenda aquilo lá. Então, hoje, o nosso referencial como pediatras no Brasil seria algo mais ou menos ao redor disso, tá? Pacientes muito graves, 88 a 92, pacientes menos graves, 92 a 97. Bom, vejam que os estudos, né, que são feitos, esse estudo aqui é um estudo que prometia, né, responder uma grande dúvida nossa. Esse estudo aqui é o COAST, ele foi feito na África, agora em 2018, e olha como é que eles fizeram. Eles pegaram, porque lá eles pegaram, né, na África, duas cidades onde, e você já não tem mesmo
oxímetro, você não tem oxigênio para oferecer para todo mundo, já é comum que isso aconteça lá. Então, entendeu-se que era ético fazer esse tipo de estudo lá. Então, as crianças eram triadas, né, para aquelas que entram com a saturação menor que 80, vejam só, né, eles não estavam entubando, eles estavam tentando, né, colocar cânula nasal de alto fluxo, né, o alto fluxo, ou a prática habitual. A prática habitual poderia, né, alguém entubar ou alguém manter só com catéter de oxigênio, que foi, né, muita gente manteve aqui só com oxigênio. Para crianças que tivessem a saturação entre 88 e 91, por que 88 a 90, 80, desculpa, a 91? Porque existem já estudos, inclusive aquele documento da OMS lá, ele fala que entre 88 e 91 não é tão lesivo assim, o estrago não é tão grande, isso seria uma hipoxemia leve, dentro do grau de hipoxemia, né, uma vez que já é hipoxemia, mas que nesse grupo aqui poderia, inclusive, além da prática habitual e a cânula nasal de alto fluxo, a gente permitir uma hipoxemia permissiva. O que é isso? É não fazer nada, ficar interna a criança, trata a pneumonia dela e não oferece oxigênio, visto que já não era oferecido mesmo, né? Isso foi a tentativa de se fazer esse estudo. A ideia era que a gente tivesse um alvo de 4.200 crianças, porque aí eu poderia falar sobre mortalidade, né? Para falar de mortalidade, o N tem que estar lá nas alturas, que senão nunca vai ser conclusivo, né? E esse estudo ele teve que ser parado, né? Ele foi considerado antiético, né? Depois de algum tempo de estudo, com quase 2.000 pacientes incluídos, ele foi considerado antiético, desculpa, porque essas crianças aqui, com a saturação de 80 a 91%, elas não estavam recebendo oxigênio, né? Então, isso não foi considerado algo correto de se fazer, tá? Mas esse pouco tempo de estudo aí, ele já trouxe algumas informações. Primeiro, a mortalidade em 48 horas. Então, a criança internava, então aqueles que internavam com a saturação menor que 80, vejam que quem ia para a cânula nasal de alto fluxo, 99% de mortalidade. Quem ia para a prática habitual, não cânula de alto fluxo, né? Aqui tem que lembrar que muitas crianças ficaram só com catéter de baixo fluxo, começavam a saturar bem, mas a mortalidade foi maior, de 13%. Isso não dá estatística ainda boa para falar em morte, que morte teria que ser o N maior, tá? Mas já traz uma luz para novos estudos aí no futuro, né, sobre cânula nasal de alto fluxo, mostrando a efetividade dela em reduzir mortalidade de alguma forma. Quando a gente pegava esse grupo de 80% a 91%, que está aqui de saturação, a gente via que quem usou cânula, né, a mortalidade foi de 1%, quem usou a prática habitual foi o dobro, né, 2,5%. Agora, uso de hipoxemia permissiva não teve aquela mortalidade tão esperada. Então, talvez a ideia né, usa algo de qualidade, mas não fica cutucando demais sem saber, né? Faça alguma coisa que seja efetivo, porque não fazer nada pode ser que morra menos. A gente tem que lembrar do cuidado seguro. Às vezes, em um hospital, a gente começa a entubar, não sei o quê, daí a pouco morre. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Mas quando a gente pega as falhas, né, na terapia de cânula nasal, na terapia de intubação, mortalidade tardia desses pacientes, a gente viu que a hipoxemia permissiva, né, a mortalidade começava, as complicações feias começavam a ser bem maiores do que nos outros dois grupos, ou seja, deixar sem oxigênio é uma coisa que é meio sem sentido, né? Então isso está mostrando que abaixo de 90%, realmente a gente tem que colocar oxigênio. Aí já vem reforçar o legal aqui da cânula nasal de alto fluxo. Vou dar um exemplo prático aqui, porque às vezes a gente não se atenta, fica só discutindo teoria e não pensa na prática, né? Criança de 6 meses está com insuficiência respiratória por bronquiolite, né? Nosso beabá de inverno. Você meteu uma máscara de Venturi a 50%, por exemplo, tá? E aí, colheu uma gasometria, sua gasometria veio bonitinha, né? pH bonitinho, bicarbonato ok, PCO2, né? Ainda no limite. PO2 do paciente 80 a 100, né? Que é o que eu esperaria encontrar. Saturação boa ainda, então eu não estaria preocupado com essa criança que está tudo bem, está tudo ok. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando eu estou olhando a PaO2 na gasometria, eu tenho que me lembrar que o tal do número 80 a 100
ele só serve para você e para mim, que estamos em ar ambiente. Se tiver alguém com catéter aí assistindo a aula, a PO2 dele vai ser mais alta. Então, geralmente, o que acontece em termos de prática é que a PO2 esperada é 5 vezes mais ou menos a sua FiO2. Então, por exemplo, se eu estou com a FiO2 de 21%, tá? Ar ambiente, eu aqui. 21 vezes 5, eu esperaria uma PO2 ao redor de 100, né? Mas imagina essa criança que está com a Ventúria 50%. Uma Ventúria 50%, se eu for multiplicar grosseiramente os 50% por 5, né? Eu teria uma PaO2 esperada de 250. E aí, quando eu faço a gasometria dessa criança mostrando que a PaO2 dela está de 80, algo está muito errado, porque era para estar 250, né? Porque era 5 vezes a FiO2 que eu ofertei. Ou seja, o pulmão dessa criança não está tão bom quanto eu pensava, ele está bem ruim, né? E aí, daí a importância da gente utilizar não a saturação isolada, não a PaO2 isolada, mas as relações, né? Que é a relação PaO2 dividido pela FiO2, né? A gente já está isso bem documentado para pacientes com síndrome da angústia respiratória, por exemplo, COVID, SARA. Esses pacientes, olha a diferença. Pacientes que estão com a PO2 e a FiO2 abaixo de 100, então vejam que a nossa criança com bronquiolite, com a Venturi, estava com a PO2 de 80. Será que não é SARA, né? Se ela for SARA, se o pulmão tiver branco do padrão tipo SARA, a mortalidade dessa criança chega quase a metade delas, né? Então, muito cuidado, porque a PO2 e a FiO2, ela nos informa melhor sobre a hipoxemia, porque ela vai comparar para o tanto de oxigênio que você está dando, quanto que eu esperaria de PaO2, né? Então, geralmente, os quadros leves vai ficar entre 200 e 300, e a moderada entre 100 e 200, e os quadros graves abaixo de 100, tá? Então, a gente tem que ficar lembrando disso daqui. Eu acho que tem alguma microfone aberto aí. Eu vou botar. Quem puder desligar o microfone ou ver quem está verificando quem está com o microfone aberto, que está dando uma interferência. Então, aquela criança com a PO2 de 80, né, com a FiO2 de 50%, olha quanto que deu. Aquele bebê da bronquiolite deu 160. Ele cairia aqui, ó. Então, essa criança aqui, eu tenho que ficar atenta nela. O pulmão está inflamado, né? A troca não está legal. Geralmente a PCO2 ela demora muito para subir, né? A gente às vezes fica esperando o paciente subir a PCO2 para entubar. Lembrando que a PCO2 antes de subir ela cai muito, né? Então geralmente quando você pega um paciente grave ele está lavando muito mesmo, né? E nesse período a hipóxia já começa a acontecer. Então assim a gasometria às vezes ela vai mostrar uma hipóxia bem antes da PCO2 subir. Quando a PCO2 sobe, eu já estou muito atrasado em relação ao meu tratamento, porque a hipóxia ela vem antes, né? Na questão da insuficiência respiratória. Bom, não tem oxímetro, não tem gasometria, você tem que trabalhar com a clínica, né? O de sempre, separar entre desconforto e insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória são aqueles que geralmente não vai adiantar oxigêniozinho. Eu vou ter que entubar provavelmente ou dar pressão positiva, né? CPAP, ir para UTI. Então, separar o que é desconforto, o que é insuficiência é importante e a gente vai trabalhar com sinais, né? No desconforto respiratório, você começa a ter ou aumento da frequência respiratória ou uso de musculatura. Então, você vai ter retração intercostal, subcostal, chifoide, fúrcula, batimento de aleta nasal. Quanto mais alto aqui, mais feia a coisa, né? Mais grave é o desconforto respiratório. Então, o desconforto respiratório é qualquer criança que está com a frequência aumentada ou com uso de musculatura. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse caso aqui. Deixa eu ver como que eu faço para passar. Eu coloquei agora na caneta aqui e eu não estou conseguindo voltar para o padrão normal aqui no computador, não está permitindo. Se eu colocar a caneta, eu acho que ele vai.
Estou com medo de fazer alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Ponteiro. Ok. Aqui, resolvi. Então, vamos lá. Essa criança aqui, ó, desconforto respiratório. Tá vendo? O uso de musculatura, batimento de fúrcula. Veja que a gente tem que procurar esses sinais, que senão a gente não encontra, né? Ele está com batimento de aleta bem discreto. Geralmente os pais não te falam sobre isso, né? A gente que tem que procurar esses sinais de desconforto respiratório, né? Tá batendo fúrcula, desconforto respiratório já moderado, né? Essa outra criança aqui Dia 11, 12h40. é uma criança que estava, que foi me passada no plantão. Ó, essa aqui tá tudo bem, não deu trabalho nenhum, dormiu o plantão inteiro. E realmente ela tá dormindo, tá com rebaixamento de nível de consciência, né? E batimento de aleta nasal, tá com retração intercostal, a gasometria dela estava ruim, tá com batimento de fúrcula, né? Então, se a gente não procurar esses sinais, fica parecendo que tá tudo bem, né? E o paciente, às vezes, ele tá mal e a gente não tá prestando atenção, né? Então, tem que procurar. Geralmente, os sinais de que a coisa tá feia, né? Que é a insuficiência respiratória, como cianose, como batimento de aleta, as coisas, as frequências respiratórias muito elevadas, né? Isso é o que vai classificar a gente como insuficiência respiratória. Quer dizer, o insuficiente para significa gasometria ruim. Insuficiente para um PCO2 normal, insuficiente para um O2 normal. Esses aqui são os que eu vou colocar em alto fluxo, esses que eu vou entubar, esses é o que eu vou colocar em CPAP. Então, geralmente são os pacientes em cianose. É óbvio que a cianose é muito tardia, esperar ficar roxo, eu estou atrasado demais, né? Pacientes que estão ficando cada vez mais bradipneicos ou apresentando apneia, né, nos casos dos bebezinhos, criança que está piorando, ficando sonolenta cada vez mais, ou que está entrando em fadiga respiratória, né? Então, por exemplo, usando musculaturas, né, muito fora do padrão, né? Crianças que estão apresentando um padrão de esforço muito importante, com toda a musculatura sendo utilizada, né? Esse padrão é insuficiência respiratória, né? É muito esforço para pouca criança, né? Então, para manter a saturação, às vezes a coisa já está muito feia ali, né? Faces de agonia, né, da criança, uma respiração agônica com bradipneia, criança com gasping às vezes, né? Olha, tenta respirar e para, né? Faces de desespero, mostrando que o bulbo dá um choquezinho ali e volta, né? Esses pacientes, né, precisam de pressão. Não adianta eu ficar só dando oxigênio, né? A insuficiência respiratória vai precisar de pressão. Provavelmente o alvéolo está cheio de líquido e não vai adiantar só oxigênio. Bom, quando eu vou dar oxigênio, vocês vão ver que na literatura existe sempre uma discussão, né? Baixo fluxo ou alto fluxo, né? Coisas que de baixo fluxo, coisas de alto fluxo. Se você for na literatura de adulto, eles vão falar assim, olha, alto fluxo é quando você usa mais que 10 litros de oxigênio. Baixo fluxo é quando você usa menos de 10 litros de oxigênio. Isso é meio sem sentido. A ideia é, quando eu estou falando de alto fluxo ou baixo fluxo, a ideia é exatamente lembrar minha respiração, né? Minha respiração é dependente do volume minuto. Então, quer dizer, cada vez que eu respiro, eu vou de 5 a 10 ml por quilo, né? Os recém-nascidos, a gente trabalha lá nos prematurinhos de 4 a 6 ml por quilo, né? As crianças maiores de 5 a 8 ml por quilo, mais ou menos, tá? De qualquer forma, cada vez que eu inspiro, eu vou respirar um número de vezes. Então, quantas vezes eu respiro num minuto? É equivalente ao meu débito cardíaco, né? Lá do coração, que é a quantidade é por meio dessa fórmula aqui que eu vou saber se eu estou levando muito oxigênio ou pouco oxigênio. O conceito de alto fluxo é eu oferecer oxigênio suficiente para que cada respiração desse paciente, vamos supor que a criança está respirando, sei lá, 70 por minuto, que cada uma das 70 respirações dela, ela receba oxigênio muito próximo a 100%. Isso é que eu chamo de alto fluxo, é colocar muito, uma quantidade de oxigênio e fluxo de O2 alta, de forma que o paciente receba aquilo ali com facilidade a cada fluxo. Então, vai variar muito conforme o volume minuto do paciente. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui para vocês.
Vamos pegar um adulto, uma criança maior, né, um adolescente aí que está recebendo 4 litros por minuto de oxigênio. Eu sei mais ou menos, né, que quando eu estou oferecendo 4 litros por minuto no cateter, essa criança, então, cada vez que ela respira, esse adulto, ele respira meio litro, né? Se eu for fazer aquela conta de 5 ml por quilo para um adulto, vai dar em torno de 400, 500 ml. Esse adulto, veja um adulto, ele respirando muito, né? Taquipneia para adulto é 20, então 20 vezes 500, então os 500 ml, né? Que é meio litro vezes 20 respirações, vai dar 10 litros por minuto. Então, quando eu coloco 10 litros por minuto para um adulto, eu estou garantindo que todo o volume corrente dele está preenchido com aquele gás que eu estou dando, né? Seja na FiO2 que eu escolhi. Mas isso é que eu chamo, né, de alto fluxo. Por isso que o adulto acima de 10, a gente chama de alto fluxo. E para esse adulto, né, um catéter 4 litros por minuto, ele vai ser considerado baixo fluxo, porque não dá 10 litros por minuto, o máximo é 4 litros por minuto, né? Então, acima de 4 litros por minuto, a gente resseca, machuca a mucosa, a gente não usa esses valores de oxigênio, né, por catéter tão alto, né? Bom, veja num bebezinho, às vezes a gente esquece, a gente atende lá no pronto-socorro um bebezinho de 2,5 kg, 3 quilos, né? Nas maternidades, a gente atende as crianças aí, você atende um bebê de 2 quilos. Então, 2 quilos, mesmo que eu colocasse um volume corrente muito alto, né, 10 ml por quilo, não é isso tudo, é menos, eu colocasse 20 ml vezes 60, ele está muito cansado, esse bebê, vejam que deu 1,2 litros por minuto. Quer dizer, 1 litro por minuto, eu já estou entupindo cada ventilação dele de gás, de oxigênio. Então, se eu coloco um catéter de O2, por exemplo, né, 2 litros por minuto no narizinho de um bebê, esse bebê só respira pelo nariz, nem entra quase nada pela boca. Ou seja, eu devo estar dando uma FiO2 de uns 100% para essa criança. Ou seja, tecnicamente, esse bebê está recebendo um fluxo altíssimo de FiO2 próxima a 100%. Então, assim, muito cuidado com isso. Não é porque eu estou oferecendo um fluxo baixo que a minha FiO2 está baixa, né? Porque esses conceitos de catéter sendo coisas de baixo fluxo é mais para adulto. O catéter ele pode ser uma FiO2 muito alta, dando uma quantidade de oxigênio muito alta para esse bebê, maior do que a capela, maior do que o UD, né? Então, assim, lembrar que o catéter para bebês é fantástico. Isso é recomendado e hoje em dia a gente não recomenda mais, né? Sempre que possível, capacete, a tenda, né? Porque se o bebê tolerar o catéter, ele sempre consegue oferecer mais oxigênio com menos gás vindo da parede, né? Bom, lembrar disso, né? A ventilação vem antes da oxigenação, então posicionar o bebê. Bebês não têm direito a travesseiro, então lembrar que pôr o coxinho debaixo da escápula e não debaixo da cabeça, tá? Hoje em dia, quando você vai oferecer gás umidificado, as recomendações mais recentes já falam que não precisa mais do umidificador, tá? Ele só aumenta a infecção, mas não tem mais vantagens, tá, de uso do umidificador para oferecer o gás. Esse é o umidificador aqui, tá? Aquele umidificador aquecido é outra história, né? Nós estamos falando desse tipo de umidificador aqui, ele perdeu o sentido para os pacientes hoje em dia, não é mais recomendado, tá? Mas muito hospital ainda usa, mas não é proibido, tá? Só entender que não vai fazer diferença. Bom, ele não umidifica como a gente achava que umidificava, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada método de oxigenoterapia rapidamente, né? A cânula nasal, então. A cânula nasal é um cateterzinho que entra no nariz. Lembrando que para o adulto, cada 1 litro aumenta 4% da FiO2. Então, assim, eu estou em ar ambiente, ok, 21%. Coloquei catéter a 1 litro por minuto. Minha saturação, minha FiO2 que eu estou oferecendo ali, vai para algo em torno de 25%, né? Então, ou seja, mesmo que eu colocar 4 litros, que é o máximo, eu fico em torno de 40, não passo disso, né? Então, o catéter, realmente, a FiO2 não vai passar muito de 40 aí. Lembrando que para os bebês pequenininhos é aquilo que eu acabei de falar. Eu posso estar oferecendo a FiO2 de 100% para esse bebê, porque o volume de respiração dele é tão baixo que 2 litros por minuto é suficiente para suprir cada ventilação dele de oxigênio puro, sem mistura de ar do ambiente, né? Porque o que faz a FiO2 cair
é a mistura do ar que entra ao redor do catéter aqui, que às vezes isso não acontece para os bebezinhos com o aparelho bem acoplado, tá? Lembrar que o catéter é tipo óculos, né? Isso significa que ele passa por trás da orelha e desce e prende aqui na frente, e não fica prendendo atrás na nuca, que machuca e dá lesão na cabecinha da criança. Então, toda criança que tolerar essa forma de prender o catéter, né? A gente lembrar que ele é prendido como um fone de ouvido. Ele prende na frente, né? A cânula nasal de oxigênio, então, ela para bebezinhos, ela dá um oxigênio muito alto, eu tenho que lembrar disso, tá? O catéter nasofaríngeo adaptado, a OMS, ela recomenda que se você não tem, né, você poderia enfiar um catéter, né, uma sondinha de aspiração fininha na narina até mais ou menos a altura da faringe posterior ali. Você introduz mais ou menos 2,5 centímetros, uma sondinha 8, e aí você vai encher o cavo posterior aqui de oxigênio, de forma que a próxima respiração do paciente vai vir cheia de oxigênio. Então, isso daqui também para os interiores, tudo, às vezes ele vai quebrar o galho, né, num transporte. Lembrando que para crianças pequenas, né, crianças menores que 10 quilos, menor que 1 ano, você consegue FiO2 muito altas com essa gambiarra aqui, tá? Mas ela funciona. Eu acho que... Deixa eu ver só aqui. Ah, saiu. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o capacete. O capacete, né, ele, na prática, eu tenho que oferecer muito oxigênio. Muito gás, né? Não necessariamente o oxigênio. Por quê? Porque ele vai sair. Primeiro, que ele tem um buraco grande que não pode ser tapado, então ele vai espalhar gás para a sala inteira. Então, na Covid aí não é uma boa escolha, né? Ele vai espalhar gás para todo lado, porque o volume é muito alto. O que sai da parede lá tem que ser o volume desse capacete. Então, tem capacetes que cabe, sei lá, 8 litros. É só você imaginar, esse capacete parece que me cabe 8 litros de água, né? Se fosse para você colocar água nele lá. Bom, se cabe 8 litros de água, né, eu teria que colocar no mínimo 8 litros de gás, porque eu preciso que a cada minuto tudo que está aqui dentro saia. Porque se eu ficar deixando oxigênio, né, 2 litros aqui dentro, o bebê começa a reinalar o CO2 dele mesmo, tá? E ele pode virar os olhinhos, fazer uma crise convulsiva e tudo, ou ficar com rebaixamento de nível de consciência e piorar o padrão respiratório, né? Então, a sua terapia pode não funcionar, porque o seu paciente está reinalando o CO2. Então, sempre o quanto que você está oferecendo é muito impreciso. Depende de se está ventando na sala, se não está, se o bebê está respirando, se não está, o quanto que está havendo troca aqui por esse buraco, que tem que estar aberto. Então, é muito impreciso. Se a gente tivesse um medidor, né, alguns hospitais têm um medidor de FiO2, aí você consegue saber quanto dá. Tem gente que faz aquelas formulazinhas, dá um trabalho doido de fazer aquelas fórmulas, mas não faz sentido nenhum, né? A questão é manter a saturação entre 88 e 95, e você vai, sempre que passar de 95, você vai reduzindo um pouquinho, reduzindo um pouquinho. Reduzir o oxigênio, aumenta o outro gás, que seria o ar comprimido. Nunca deixe com os volumes baixos, né? Abaixo do que está naquela cúpula. Cada cúpula tem cúpulas de 5 litros, de 10, de 12... Então, eu tenho que lavar todo o volume que está aqui dentro, tá? Em 1 minuto. Essa que é a grande questão. Então, dificilmente eu vou usar menos que 5 litros por minuto, né? As menores cúpulas têm esse volume. A gente não tem o aparelhinho, né? Que é o aparelho de medir FiO2. Então, algumas pessoas usam essas continhas, essas formulazinhas, dependendo tanto de oxigênio, tanto de ar. Você faz uma continha para saber mais ou menos quanto você está dando de FiO2, mas isso é um erro muito grosseiro, não vale a pena todo gasto de energia com isso daqui, não. Mesma coisa da tenda de oxigênio. Aqui nós vamos piorar, né? O bebê vai ficar super confortável, igual está esse bebê aqui. Ele está com o tórax inteiro dentro, né, da tenda, então para as crianças que ficam arrancando, levantando o capacete, ele é mais prático. Por outro lado, nós estamos falando agora de 12, 15 litros, né, de gás, né? É um gasto muito alto. Ainda, isso aqui tem que manter bem aberto, ainda vai sair muito para o ar ambiente aí, né? Então, é um problema, né, a tenda de oxigênio para uso, né? Hoje em dia, isso daí está caindo cada vez mais em desuso. Lembrando que esses pacientes têm sempre o risco de reinalação de CO2, então eu não posso ir reduzindo, 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 porque
eu começo a reinalar o CO2. Além de tudo, é muito caro. Então, veja que mesmo a OMS, ela fala, não use capacete, não use tenda, porque vocês estão jogando dinheiro fora. Nós precisamos de usar o catéter, vocês viram por quê lá no início. A Venturi, qual a vantagem da Venturi? É uma máscara, mas eu sei quanto eu estou dando de FiO2, né? Então ela já tem um buraco aqui do tamanho certo para passar a quantidade de gás de mistura correta, para eu saber qual é a FiO2 que eu estou oferecendo, né? Ela tem grandes vantagens aí, porque você sabe quanto você está dando. Então, se está saturando mais, você vai diminuindo cada vez mais. Se você sabe que muito oxigênio mata, aumenta a mortalidade, então, quanto mais eu estiver dando, pior. É melhor eu ir sempre abaixando as quantidades. Vi que o número está 98, 99, 100 de saturação. Vamos colocar uma Venturi com menos oxigênio, 50%, 40%, 35% e vou baixando, né? A Venturi, a gente tem as máscaras próprias para criança também. A gente, na Covid, aí vocês vão ver que o pessoal ficou falando, não use Venturi, não use Venturi. A gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Mas muita coisa aconteceu aí na Covid que a gente viu depois que foi, né, um atraso para o cuidado das crianças. A gente viu lá no início a intubação, né, aquela invenção de moda para intubação, só piorando a coisa, a pessoa com dificuldade para intubação e a coisa só piorando. Então a gente tem que tomar cuidado. Os nebulizadores, né, as máscaras, geralmente, ela é um tipo de máscara reinalante, né, onde a criança vai reinalar o próprio CO2, tá? Do mesmo jeito que a Venturi, né? Para aerosol terapia, a gente usa no mínimo 6 litros por minuto, né? Que é a quantidade que você põe ou de ar ou de oxigênio, tá? Lembrando que quando a criança está traqueostomizada, existem máscaras próprias também para colocar sobre a traqueostomia, para não ficar enfiando aqueles catéteres dentro da tráquea, aquilo resseca a mucosa da traqueia da criança, né? Então a gente tem sempre que lembrar de colocar a máscara mais confortável e com menos lesão da própria mucosa da traqueia. A Hudson, né, a máscara não reinalante, eu brinco muito que a Hudson é quando a gente está querendo empurrar para o plantonista seguinte a intubação, né? Porque a Hudson só deveria ser usada quando eu estou precisando de muito oxigênio, porque 100% de FiO2, né, nós estamos falando agora de 100% de FiO2, não é para ninguém receber, nem entubado. A nossa briga dentro da UTI é essa, não é para deixar FiO2 acima de 60, só em último caso. Geralmente, quem está precisando de FiO2 muito alta, acima da Venturi, ele precisa de pressão, ele precisa de CPAP, ele precisa de tubo e não de uma máscara com 1 tonelada de oxigênio. Eu estou causando muita lesão e piorando ainda o que está acontecendo. Com a Covid, aí a gente usando muito indiscriminadamente é ruim, né? Porque a gente vai ficar naquele conceito de que a não reinalante é uma coisa comum de se usar no dia a dia. Ela não é para isso, ela é transição até o momento da intubação, né? A FiO2 é altíssima, né? Nós estamos falando agora de 100%, né? Então, ela é muito boa, né? Eu estou com um paciente asmático, eu sei que a asma responde super bem daqui a 3, 4, 5, 6 aerosóis, então eu não vou entubar, mas vou manter aqui na Hudson, daqui a pouco eu sei que eu consigo baixar para a Venturi. Bom, lembrar, por fim, que nem tudo se resolve com oxigênio. Chega um ponto, imagina esse alvéolo aqui, né? Nós vimos na Covid aí, a inflamação, bronquiolite, né? O pessoal se assustou muito com a Covid porque aconteceu com adulto que a gente está enjoado de ver com a pediatria, bronquiolite. A Covid nada mais é do que uma bronquiolite do adulto, né? Você tem uma inflamação enorme aqui no alvéolo, né? E aí ele enche de líquido, né? E aí não adianta você dar oxigênio, eu preciso de dar pressão, eu preciso de empurrar esse oxigênio à força, eu preciso de tirar esse líquido de dentro do alvéolo, senão eu não consigo melhorar minha perfusão. Então chega um ponto que o oxigênio não resolve, eu vou ter que trabalhar com pressão mesmo, né? E aí entraria os nossos métodos de pronto-socorro, né? Porque, não vou falar sobre intubação, mas a gente teria, né, a oxigenoterapia de alto fluxo e o CPAP nasal, né? São as duas terapias que eu teria para dar pressão dentro do pronto-socorro. Qual a vantagem da oxigenoterapia de alto fluxo? Primeiro que eu vou trabalhar com fluxos altos, né? A gente tem os protocolos aí hospitalares que vai de 1 a 2 litros por quilo por minuto, né, para criança, mas geralmente a gente começa com fluxo mínimo de 6 litros, né? Então você viu que o catéter normal eu vou até 4, aqui eu já começo com 6, né? Os fluxos são muito altos realmente. Mas qual a vantagem dele? Não é o fluxo. A vantagem é que eu consigo dar muito oxigênio pelo nariz
e o paciente não se sente incomodado. Por que ele não fica incomodado? Porque está aquecido. Essa é a grande diferença. Aqui eu estou colocando um gás na temperatura do meu corpo, 37 graus, é a temperatura que está lá dentro do pulmão. Outra vantagem é que as extensões, elas têm um ferrinho dentro, um aramezinho, que não permite ficar aquele aguaceiro, né? Quando você está oferecendo oxigênio aquecido. Então, ele é bem mais confortável, ele não machuca a narina, né? Porque ele é menos agressivo que o CPAP, você não tem que amarrar ele na criança, você não precisa de sedar a criança na maioria das vezes, tá? Ele ainda oferece uma pressãozinha, se você for ver, aquele fluxo de oxigênio é tão alto que ele mantém o alvéolo mais armadinho, né? Então, costuma dar uma pressãozinha aí baixa, mas ele dá uma pressãozinha, né? A desvantagem dele é custo, né? Ele acaba sendo caro, né? Mas ele é um método, né, que é muito eficaz. Essa daqui foi a primeira criança que a gente utilizou o método lá no Santa Isabel, na época a gente comprou o aparelhinho lá e começamos a testar. E aí, na época, a gente filmou, né, essa criança, lembrando que o alto fluxo ele faz isso, ele lava o espaço morto aqui, ó, facilita a próxima respiração. Então, veja como é bem mais confortável, né, esse equipamento do alto fluxo, onde a gente vai controlar FiO2 e oferecer um ar que agora vai vir aquecido a 37, e ele não vai condensar aqui dentro, não vai formar um monte de líquido aqui dentro, e ele vai ser umidificado, né, aquecido, e é muito mais confortável. Então, vejam que esse paciente aqui, o início era uma bronquiolite, foi o primeiro paciente que eu usei lá, e aí eu filmei, né, ele antes, né? Não sei se vocês estão ouvindo o som, mas ele estava gemente, com esforço importante, né? Com um padrão de gemência. E depois de 30, 40 minutos usando o equipamento, o padrão respiratório era outro, né? A criança conseguiu dormir, estava, né, muito cansado, a gente pensando em tuba, não entuba, né? Então, era outro padrão respiratório que a gente conseguiu para esse paciente, tá? Então, veja que a gente estava acabando de ligar, a temperatura ainda está aquecendo aí, tá? Mas a gente viu que ele era muito efetivo, né? Então, a gente começou a usar e hoje, graças a Deus, ele já está sendo usado aí nas nossas urgências. A Covid veio, né, para dirimir um pouco aquelas brigas com o convênio, então está sendo liberado com mais facilidade, porque o custo, né, desse circuito é muito caro. Esse circuito, essa sondinha aqui custa uns 500, que para o convênio vai sair mais caro. O circuito, né, vai sair por 1.000, o negócio não é barato, mas em termos de evitar uma intubação e tudo, isso é muito bom, né? Evitar um trauma nasal. Outra possibilidade seria o CPAP, né? Que a gente poderia usar em pronto atendimento também, né? Que ele também vai dar pressão positiva e aqui dá a pressão que você quiser. Aí é diferente do alto fluxo, que você não sabe quanto que você está dando de pressão, você sabe que é baixinha e que existe alguma coisa, o foco lá nem é só pressão, você tem outros mecanismos, né, de benefícios, mas aqui não, aqui eu sei a pressão que eu estou dando, né? E aí a gente pode utilizar, geralmente em pediatria, a gente utiliza nos neonatos, né, por meio dessa pronguinha. Hoje, né, para neonatologia, o método do Bubble, né, que é as bolinhas, ele tem sido melhor, né, e também ele evita essas lesões no nariz, né, desculpa, ele dá lesões no nariz, esse é um grande problema, por isso que às vezes o alto fluxo é recomendado, porque o CPAP ele acaba machucando a narina, né. Tem jeito de fazer um CPAP do tipo gambiarra, né? Que na verdade a OMS, né? Você está no interior lá, pega uma sonda de oxigênio, corta, né? O ramo expiratório dela aqui, separa, tá? E abre, né? De forma que o oxigênio vai vindo da parede. Você começa com 5 litros e vai aumentando um pouquinho até dar bastante bolha, né? E aí o tanto de pressão que você quer, o tanto de água que você coloca. Eu vou colocar 5 centímetros de água é a pressão de 5, PEP de 5, né? Então, eu vou medir com a régua aqui 5 centímetros, né? Marco lá no vidro, encho de água até os 5 centímetros, e aí eu consigo dar pressão positiva de uma forma barata, né? Então, isso pode ser feito também a nível de pronto-socorro, né? A gente criar mecanismos para oferecer isso daqui de uma forma barata quando não tem o equipamento, até aguardar uma vaga de UTI, tá? Bom, o que eu tinha para falar da parte de oxigenoterapia, né, dos métodos, tudo, é um pouquinho disso daí.
Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa mais nova agora, né, nesses últimos slides aqui, que você fala assim, o alto fluxo hoje está recomendado para quem? O CPAP está recomendado para quem? Isso é controverso, a literatura ainda está estudando isso, nós estamos aprendendo sobre isso, né? Então, no início a gente via que, né, o alto fluxo, a gente viu para aquela criança ali que eu mostrei o vídeo, ele era muito bom para bronquiolite e funciona muito bem. E vários estudos mostrando que ele é muito bom realmente para bronquiolite, né? Mas tem outros cenários que talvez ele não seja tão bom. Esse último trabalho aqui eu achei bem interessante, da Sociedade Espanhola, 2021. Ele vai trabalhar com uma recomendação de especialistas tanto para alto fluxo quanto para CPAP em pronto-socorro, tá? E aí ele vai desenhar, ele vai trabalhar, então, quem é candidato, né, à pressão não invasiva. Então, antes de falar de como o trabalho classificou, a gente lembrar disso, né? Pacientes que estão com máscara de Venturi 40% para cima, pacientes que estão com insuficiência respiratória, né, clínica, gasométrica, aqueles exemplos que a gente deu lá, esses pacientes, né, eles vão se beneficiar da não invasiva, né? Bom, esse consenso, veja que agora é um consenso, né? Ele vai trabalhar com essas cores. Pulmãozinho verde quer dizer a literatura está ok, e os especialistas também concordam que se deve usar, né? Então, o should be used, você deveria usar, né? Estaria muito bem indicado. O amarelinho seria, olha, a literatura está ok, mas assim, não está, né, não tá aquelas maravilhas, mas pode ser usado nessas situações também. E o vermelhinho são aqueles que os estudos tenham, a maioria dos estudos está dizendo que não tem grandes vantagens, e os especialistas estão concordando que não teria grandes vantagens lá na Espanha, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para pediatria, vou começar pela pediatria, ele recomenda que quando é que eu posso fazer com certeza que a literatura está ok e os especialistas estão ok? Não existe nenhuma recomendação onde você fala que a cânula nasal é perfeita, é maravilha, é panaceia e vai funcionar sempre e tal. Então, o que a gente tem é aquilo que a gente fala pode-se fazer, que a literatura apoia com bastante tranquilidade, né? Que são os casos de bronquiolite moderada a grave no pronto-socorro. Isso aqui é o grande benefício, que é o caso daquele bebê que eu mostrei para vocês ali, tá? Agora, para os pacientes com bronquiolite já grave, que está na UTI, eles falam, ó, não brinque com alto fluxo na UTI, apesar que eu estava usando ali na UTI. Porque ele quer dizer assim, na UTI é local de ser mais agressivo, joga logo um CPAP, ceda a criança, entuba, né? Isso é consenso de especialistas. Eu não concordaria muito, né, com essa informação aqui, mas é um consenso que a gente tem aí, é o que a gente tem na literatura. Outra coisa que eles vão falar é sobre a asma. Vocês vão ver que o paciente asmático é muito questionável. Então, a asma na UTI, nunca, essa é a recomendação deles aqui de não se usar, tá? Bom, para CPAP, né? Aí CPAP é mais tranquilo, porque CPAP já tem uma história, né? Tem muito mais uso, né? Então, ele fala que CPAP é ok para bronquiolite, insuficiência respiratória, asma, insuficiência cardíaca, laringite, tubação de alto risco, paciente neuropata, conforto de final de vida, paciente paliativo, tudo tem estudos muito bem dizendo que o CPAP melhora. O meu questionamento seria, eu entendo hoje que o alto fluxo ele é um caminho a seguir para a maioria dessas daqui. Para insuficiência cardíaca mesmo, a gente vê um bom resultado na prática, apesar de que você tem que saber indicar. Se você está indicando para os casos graves, que era para ir para o tubo, é óbvio que vai falhar, né? Então, essa que é a grande questão. A gente ainda não consegue fazer bons estudos onde a gente padroniza as indicações. Por exemplo, bronquiolite. Um bebê com bronquiolite abaixo de 1 ano não tem nada a ver com uma criança com bronquiolite acima de 1 ano. O fenótipo é diferente, né? Um tem um fenótipo de pulmão fechado, todo cheio de alvéolo, todo tomado de secreção, o bronquíolo todo cheio de secreção, um padrão obstrutivo associado a um padrão de SARA, enquanto a criança com bronquiolite acima de 1 ano, ela costuma evoluir só com broncoespasmo, e alguns desses respondedores a beta-2 muito bem, que é aquele padrão que você não sabe se seria o futuro asmático, né? Então, assim, tá tudo no mesmo pacote nos estudos, esse é o grande problema, né? Mas aqueles pacientes que estão evoluindo com hipoxemia, né, moderada, quem eu acho que não é hora de intubar ainda,
vamos tentar, né, a ventilação não invasiva se possível. Se eu não tenho, é tubo mesmo, não tem discussão, né? Agora, pacientes com sepse, quadros graves, tal, não faz sentido eu ficar tentando CPAP, né? Isso é um consenso. Para neonatologia, a gente vai começar a usar agora lá na Santa Helena, a gente acabou de adquirir um equipamento, né, que faz tanto ventilação de alta frequência quanto volume garantido, e também vai fazer o alto fluxo, né, para os prematurinhos, para os bebês menores. E aí a literatura já é mais tranquila em dizer que o CPAP, né, não tem dúvida, ele é muito bem-vindo, hoje a gente usa em todos os prematuros, né, sem restrição, hoje se intuba bem menos, né, dentro das UTIs neonatais. Já eles recomendam que só para a síndrome da membrana hialina, né, que é aquele problema do surfactante, não se resolve com CPAP sem fazer o surfactante. Aí, às vezes, precisa entubar nos casos graves, né, e fazer o surfactante. É aí que tem que prestar atenção. Hoje a gente já tem outros métodos de resolver isso daqui, que é não entubar e fazer o surfactante, né? A gente tem testado lá o LISA, um método não invasivo, onde você põe o surfactante sem entubar o bebê, só com uma sondinha própria, e depois você estuba e volta ele para CPAP. Bom, em neonatologia, a cânula nasal de alto fluxo, ela está bem demonstrada em literatura para extubação e para desmame de CPAP, bebê com a narina machucada e tudo, isso está bem demonstrado, né? Como já tem os quadros de bronquiolite, a gente já falou lá da pediatria, também vai se aplicar em neonatologia, que são os bebês que voltam de casa, né, para bronquiolite moderada grave. Eu acho que tem grandes vantagens na insuficiência cardíaca, né? No quadros moderados, leves a moderados, ela também tem grande valor. Tá? E apoio, depois que você faz o surfactante, também poderia ser utilizado. Então, veja que essas duas terapias hoje, elas estão, né, tranquilas em termos de literatura, mas em termos de asma, que é um grande problema do pronto-socorro, que às vezes a gente indica errado, é muito controverso ainda, né? Muita diferença entre vários estudos. Toda hora esse negócio de tira a máscara, coloca, atrapalha a oferta do beta 2, que é o que vai tirar o paciente da asma de verdade. Se você não cuidar direito, tem risco de pneumotórax. Então, vejam estudos novos, olha só, estudo contra alto fluxo na asma, 2019, Revista Chilena de Pediatria, 2021, né, no Respiratory Care, estudos contra na Pediatrics agora em 2020, né, falando que CPAP para asma é besteira, que não vai fazer grande diferença lá na urgência, tá? Então, às vezes, né, muito cuidado com as indicações. Eu pego um obeso com asma, eu estou indicando, às vezes, o CPAP pela síndrome da obesidade, que vai fazer uma restrição pulmonar. Aí é diferente, é outra indicação, né, que não tem a ver com a asma, tem a ver com a obesidade. Né? Mas dentro de asma, né, os estudos não têm mostrado aquilo que a gente pensou no início, que na asma ia resolver muito. Né? Apesar, né, de que vocês vão ver que ainda é recomendado, vocês vejam que quando a gente falou daquele consenso espanhol, ele falou que ainda os estudos estão bons, né, até agora, dizendo que na asma pode tentar CPAP, né, não cânula nasal de alto fluxo, eles não concordam, mas eles acham que o CPAP poderia ser tentado para asma, tá? Mas você veja que os estudos novos já têm dizendo que não faz diferença, que é só um trabalho a mais aí que você vai ter, tá? Vamos ver aí o que o futuro espera em termos disso daí. O alto fluxo, aquele estudo que eu mostrei para vocês na África, ele acabou mostrando, né, que a mortalidade com a cânula nasal de alto fluxo nas crianças com hipoxemia foi menor, né, do que a prática habitual, né, mostrando que realmente ela tem as suas vantagens aí. Para encerrar, eu vou só levantar uma discussão aqui, que é o seguinte: chegamos aí na pandemia Covid, né? 2020, aquela loucura, né? Ninguém pode tocar no aerosol. Se eu estava na sala onde tinha alguém que foi entubado, eu agora estou com Covid, que desespero, né? Porque a gente entendia que o aerosol espalhava a grandes distâncias. Isso foi caótico porque na pediatria é um problema sério. Por exemplo, neonatologia, o tratamento hoje dentro de uma UTI é CPAP. Quando eu digo que não pode usar CPAP dentro de uma UTI neonatal, eu estou condenando um monte de criança à intubação. Isso é grave, o risco-benefício disso aí é muito grave. E logo, logo a gente viu que nem os bebês ficavam mal quando a mãe tinha Covid, que ele não transmitia, né, como a gente achava que ia transmitir. E aí saiu, né, o mundo inteiro trabalhando com isso daí, o Guilherme, né, aquele do Canadá lá, mostrando, né, ele fez um estudo mostrando a medida do aerosol, né, um bebê sendo abusado
o aerosol do bebezinho não passa de 2, 3 centímetros, fica ao redor daquele redondinho do ambu, né? Não sai mal da área da máscara, mesmo no ambu sob alta pressão. Ele filmou isso daí, né? Mostrando isso daí em laboratório, mostrando que aquele medo louco de aerosol em pediatria, que é o que você tem no adulto, não se aplica para pediatria. E aí, quando sai a OMS dizendo, olha, não é para usar, né? Esse trabalho aqui, esse documento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ele é válido para adulto, não é válido para pediatria, foi publicado em 2021, aí no meio da pandemia, onde ele fala, olha, o catéter de nasal você vai usar, ok, máscara com reservatório não reinalante você vai usar, ok, que é a Hudson, e o catéter nasal de alto fluxo, ok. Os outros, a Hudson e a Venturi nebulizador, devem ser evitados, ou seja, tanto a OMS quanto a Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência dizendo que eu não devo usar Hudson, não devo usar Venturi, não devo usar aerosol numa sala de urgência. E aí nós temos um problema na pediatria, porque isso é o nosso dia a dia, né? E aí, qual que é a grande questão? Isso foi de 2020, baseado, né, nos estudos de 2020, lá do início da pandemia. Se você pegar de lá para cá, o mundo inteiro usou. Você vai pegar estudos lá de onde surgiu o vírus, na China, inúmeras pessoas usando alto fluxo para adulto. E olha que adulto usa 60 litros por minuto, né? Para 30, 60 litros por minuto. Não é nossos 10 litrinhos que a gente acha muito, tá? Então, mostrando que isso é uma besteira, que a gente, na verdade, a gente está aumentando o risco de mortalidade desse paciente e que eu devo pensar em risco-benefício. Pra vocês terem uma ideia, esse estudo aqui que saiu agora, né, no Jornal de Medicina Respiratória da Europa, 2020, ele mostrando, baseado em estudos prévios, né, qual é a distância em centímetros, não estou falando nem de metros, porque geralmente você mantém a distância de 1 metro de um paciente para o outro, né? Qual é a distância em centímetros do gás, né, do aerosol que sai quando você usa cânula nasal de alto fluxo para adulto, a 60 litros por minuto. Olha o que eu estou falando, 60 litros por minuto. A distância é 17 centímetros. 30 litros por minuto, que é também para adulto, 13 centímetros. Pediatria, né, onde eu vou usar alto fluxo com menos de 10 litros, geralmente, 6,5 centímetros, né? Não sai do rosto do paciente. Então, assim, não está dispersando para todo lado, como a gente achava que era. Máscara simples, né? Máscara não reinalante, como a Hudson. Veja que a Hudson aqui, ela está dando 24 centímetros. Foi a que mais deu, né? A máscara simples, por exemplo, a máscara de aerosol, a máscara comum para fazer aerosol, deu 10 centímetros. A máscara não reinalante, né, ela deu 24 centímetros. A Venturi deu 27. Veja que a Venturi no FGO2 baixa, ó, a Hudson e a Venturi é a mesma coisa. A Venturi com FGO2 muito alta é que deu para adultos, né? Porque aí eles vão estar usando 15 litros por minuto às vezes, né? Aí ela deu um fluxo bem maior aqui, uma distância bem maior, que mesmo assim não sai da cama do paciente, que seria 40 centímetros, tá? Então, assim, a gente tem que levar isso tudo em consideração antes de dizer, né, não vou fazer, vou passar direto para o tubo, vou manter essa Hudson para sempre, porque lembrar que é aquele estudo logo no início, né, pacientes que entram na UTI com PaO2 alta morrem mais, tá? Mortalidade, mesmo corrigindo para a gravidade do paciente, tá? Então, essas são as novidades aí que eu queria trazer para vocês. Agradeço aí o convite, já estava com saudade de falar para todo mundo aí do pronto-socorro, né? Não estou vendo todo mundo aí, mas fica um abraço para todo mundo aí no Dia do Pediatra. Marcos, eu queria te agradecer pela aula. Eu estava com saudade de assistir, estava aqui ouvindo e só pensando, né, nos protocolos que a gente tem, algumas mudanças que seriam necessárias com base nas informações atuais, que a gente teve muita resistência na década passada, né, de aceitar alguns artigos que falavam sobre tolerância de saturmetria entre 90 e 92, quando a gente estudava bronquiolite, e agora a gente tem muito mais embasamento, né, para poder fazer essa tolerância. Não que a gente vai liberar o paciente para casa, mas que a gente
né, vai conter um pouquinho a oferta de oxigênio sem indicação clara. Então, eu queria te agradecer. Eu acho que eu vi muita informação que para mim foi muito nova. Apesar da gente ter discutido antes, mas teve muita coisa ali que foi nova para mim, viu? Então, muito obrigada pela aula. E eu deixo aberta perguntas, caso alguém queira fazer algum questionamento, por favor. Vamos aproveitar o nosso dia do pediatra aí para engrandecer o nosso conhecimento. Maria, você não vai perguntar nada, Maria? Tá achando estranho. Maria tá tímida, ela tá mandando mensagem aqui pelo... Não tô tímida não, tô só cansada. Mas assim, achei excelente a exposição, né? Vamos quebrar os paradigmas, vamos rever protocolos, né? Vamos rever regras instituídas nos locais que trabalhamos, para a gente seguir as atualizações, né? Respaldadas, lógico, aí pelos trabalhos científicos, e revendo. Passarei para a CCIH mais uma vez, né? Fotografei vários slides para a gente tentar nos atualizar nas indicações das maneiras de ofertar o oxigênio. Mais uma vez, Marco, você se supera, né? Mestre Pavione, as always, arrasa. Obrigada. As always é ótimo. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, Tati? Então, quer dizer, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo. Oi, é Mariana aqui, sou fisioterapeuta. Prazer, Marcos. Eu sou Tudo bom? fisioterapeuta, eu coordeno o serviço de pediatria do Hospital Primavera. Já tive o prazer de trabalhar com você há muito tempo no Hospital do Coração. Acho que você nem lembra de mim. Foi meu primeiro emprego, né, depois que eu voltei da pós-graduação. E não tenho dúvidas, eu queria só te agradecer pela aula, né, e te parabenizar, porque foi uma aula excelente. Eu até mandei um WhatsApp para a Tati agora. Foi uma aula excelente, foi bem didática, bem direta mesmo, assim, bem explicativa. Eu acho que quem tinha dúvidas sobre a oxigenoterapia agora não tem mais, né? Parabéns, viu? Ah, que bom, que bom. E que bom que veio de um médico, porque assim, a gente às vezes tem uma discussão grande, né, Tati? A gente estava conversando uma vez sobre isso, sobre quebrar alguns paradigmas também, como foi falado por Maria aí. Mas você trouxe muitas coisas, muitas evidências mesmo, e coisas práticas, né? Que é o que a gente tem que ver também, né? Como você falou, não é só ficar na teoria, é na prática também. Né? E prática, mas claro, baseado nos artigos, nos estudos que são feitos, né? Então, parabéns, foi uma ótima aula. Obrigado. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Marcos, obrigada pela aula. Queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui, que era para ter perguntado antes e esqueci na última vez que eu vi Tati. Os pacientes que a gente recebe que são de home care costumam vir, os que são traqueostomizados, costumam vir com aquele catetezinho, a cânula armengada no traqueóstomo, aqueles que não têm o adaptador. Sim. Aí eu queria perguntar para você justamente sobre essa adaptação, se é melhor tirar e acoplar direto na ventilação, ou é melhor segurar até subir para a UTI, se dá para manter? Então, aquilo ali, o grande problema, igual eu falei, quando a OMS até recomenda que a gente coloque 2,5 centímetros, né, das crianças que não são traqueostomizadas para encher o cavo posterior de oxigênio, né? Aí faz sentido. Mas naquele caso ali, você está administrando oxigênio dentro da traqueia. E aí o que vai acontecer? Vai ressecar, né? Então, assim, vai aumentar a secreção, vai fazer a telectasia, você está lavando, né? Tirando o nitrogênio dali de dentro, promovendo. Então, assim, no fundo, né, o risco de ressecar e fazer a telectasia aumenta muito. Então, assim, sangramento, né? Porque uma vez que resseca, começa a sangrar. Então, não vale a pena. Quanto menos tempo a gente manter nesse formato, né? Uma vez que está na nossa instituição, ele é nossa alçada, não é? Aí a gente tira e coloca a nossa máscara de traqueostomia, né? Habitual aí. Tá certo, obrigada. A gente tem máscara de traqueostomia. A gente tem. Quando eles vierem com
né, com alguma dessas possibilidades assim, a gente pode fazer a troca e colocar corretamente, caso ele tenha indicação de oxigênio, né? É tão baratinho, né? Se você for olhar na internet, a gente fica até com vergonha, às vezes, de falar por que não tem o serviço, né? Nós estamos falando aí de 25, 30 reais. Para pacientes traqueostomizados, está me ouvindo? Está aberto o Sim, microfone. sim. Para pacientes traqueostomizados, a gente pode usar também, lá no serviço a gente tem, não são todos os serviços, né, claro, eu não sei, questão de custo, mas tem aquele catéter, eu não sei se chama Mount ou Mount, não sei, enfim, que é como se fosse uma traqueinha, é uma traqueinha, na verdade, né, do filtro, mas ela tem um cotovelozinho que ela abre, lá a gente usa das duas formas, ou para traqueinha com o filtro para conectar o paciente no ventilador e aí a gente fecha, ou a gente tira o filtro e deixa só a traqueinha ela aberta e a gente faz o uso da oxigenoterapia, quando não se tem a máscara de traqueostomia, né? Ou quando a máscara é muito grande para o tamanho do paciente, porque às vezes é muito grande e aí fica machucando ou folgado. Perfeito. Aí é muito melhor, né? Fica Sim, bem mais certinho, bem mais adaptado e o oxigênio vai muito mais certo. É a questão de custo mesmo, né? A máscara de traqueostomia ela é muito baratinha, como eu estava falando com vocês, estão falando de 25, 30 reais, é muito barato. Janaína perguntou aqui sobre as recomendações do PAUS de, ao receber criança grave, sempre fornecer o maior aporte de oxigênio possível, famoso MOV. O PAUS, ele não orienta muito bem isso, né? Ele orienta assim, o MOV, na verdade, a gente às vezes grava monitorização, oxigênio e venópolis, não é isso. O MOV é monitorização, oximetria, né, e venópolis. Então, na verdade, o ideal é ver se precisa de oxigênio. É óbvio que se está demorando, se o oxímetro não funciona, desconforto moderado grave, você vai, né, colocar oxigênio um nível alto. Quando eu falo nível alto, seria no máximo uma Venturi a 50%, né, e depois você vai reduzindo, né, à medida que você vai vendo a saturação acima de 97, você vai reduzindo, né, até ficar dentro daquele limite, né, mas esse atendimento é só aquela olhada inicial, né? Mas se você não tem o oxímetro, aí você pode oferecer oxigênio, mas só nessa situação mesmo. Oi, Marcos, boa noite, Tati. Tudo bom? Tudo. Eu tenho uma dúvida em relação aos pacientes cardiopatas. A gente tem algum alvo diferenciado de saturação de oxigênio para os pacientes com comorbidade cardíaca que estejam com uma síndrome respiratória aguda grave, por exemplo? Ou varia para cada cardiopatia basicamente, assim, se for para falar bem grosseiramente, porque assim, o correto é que cada criança cardiopata tem essa saturação basal em consultório aferida, e eu, por exemplo, registro geralmente na caderneta de saturação da família. Enquanto não operou a cardiopatia, eu deixo com a família. No Hospital do Coração, na época que eu trabalhei lá, a gente começou a dar um cartãozinho que a maioria dos pais de crianças operadas aqui no estado anda, onde mostra qual é o normal da saturação da criança. Então, lembrem-se de perguntar sobre esse cartãozinho, que pelo que eu soube, Tony ainda manteve, depois que eu saí de lá, esse cartãozinho, e alguns pacientes eu já recebi, com essa saturação basal do pós-operatório. Então, isso já é um bom parâmetro para eu saber qual é o normal daquela criança. Via de regra, né, as cardiopatias, né, acianosantes, né, que não é para ficar roxo, né, eu vou ter que manter normal como as outras crianças, ou seja, se a cardiopatia é acianosante, quais são? Os buracos isolados, né, CIA, CIV, PCA, as estenoses separadas, né, estenose aórtica, estenose pulmonar, essas cardiopatias todas é saturação normal. Já as cardiopatias cianosantes, que geralmente o protótipo é a tetralogia de Fallot, geralmente são aquelas cardiopatias mais complexas, que o moleque já chega meio roxo, qualquer coisa entre 70 e 85, para ele se vira, na maioria das vezes, né? Então, é mais ou menos esse parâmetro que a gente utiliza. A pergunta que você fez é interessante porque a dúvida é: qual é a quantidade de oxigênio suficiente para... se ficou na dúvida, faça uma gasometria. Por quê? Porque se não for suficiente, então, por exemplo, a criança só se dá bem com 85, e ele está com 80, e eu acho que aquele 80 não é bom para ele, para a cardiopatia dele,
e realmente eu faço a gasometria e ele está apresentando um bicarbonato baixo, um pH baixando, um lactato subindo. Qual a informação que você está tendo? Olha, ele está respirando sem oxigênio, ou seja, está tendo metabolismo anaeróbico. Se ele está tendo metabolismo anaeróbico, ou seja, bicarbonato baixando, pH baixando, ou lactato subindo, provavelmente o tanto que você está dando não é suficiente para ele. Isso vale para qualquer paciente, seja ele cardiopata cianosante, acianosante ou uma criança normal, né? Beleza, obrigado. Eu vou só fazer um comentário aqui, porque às vezes é uma das coisas que ajuda na interpretação, né, do uso do oxigênio no paus, né, que você falou uma coisa muito importante que é o MOV, né, é oximetria, não é oxigênio, mas no atendimento do paciente, quando a gente chega no B, a gente tem que configurar se é um desconforto ou se é insuficiência. Então, quando é desconforto respiratório, a gente pode titular de baixo para cima, é uma das propostas, né? Se for insuficiência, não, aí a gente começa com oxigênio com FO2 mais elevada que a gente tenha disponível, e aí, conforme a resposta, a gente pode ir diminuindo ou segurar para garantir a oxigenação até o processo de intubação. Então, são duas coisas que a gente pode, que pode auxiliar na hora da indicação, né, de qual FO2 vai ser ofertada. Sim. E outra coisa que eu queria comentar é que... Lembrando, só interrompendo, aproveitando aí a deixa, lembrando que o oxímetro hoje em dia é ferramenta de trabalho de nós médicos, ela funciona basicamente como um novo esteto aí, né? Até os pacientes têm, né? Depois da Covid, todo paciente tem seu oxímetro em casa, então a gente não pode não ter mais. A gente estava até comentando recentemente, né? O pessoal da PED estava falando que os pacientes já chegam botando o dedinho assim, porque em casa a mãe pede para eles colocarem, né? Então, é outra realidade, né, que a gente vivencia. E a outra coisa que eu queria comentar é que me chamou muita atenção, é porque como que a medicina evolui, né? Inicialmente nós tínhamos os trabalhos que estavam saindo com o KNAF, né, com o cateter nasal de alto fluxo, parecia ser uma maravilha a proposta do que se oferecia e foi difundido, né, para se utilizar em várias situações. E hoje em dia, quando a gente olha, né, 5 anos depois desses trabalhos, eles já não são conclusivos a respeito daquela percepção inicial e já põe em dúvida, né, as coisas, os benefícios que poderia produzir em determinadas patologias. Então, eu acho que isso é um alerta para a gente quando a gente chega com respostas muito rápidas, né, para situações, principalmente quando a gente tem um N pequeno, né? Graças a Deus, por exemplo, na pediatria, a gente tem menos número de pacientes para avaliar quase todas as patologias, né? Porque as crianças, apesar da gente achar que a gente está num momento de muita virose, de muita infecção, adoecer gravemente não é o comum, é a raridade. Então, nosso N é pequeno e essas percepções a curto prazo, elas podem não se mostrar reais quando a gente avalia mais tempo. Então, assim, é uma análise interessante quando a gente pensa nos estudos, né, em propostas de mudanças terapêuticas a curto prazo, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, a gente vai chegando quase a 9 horas. A gente está mantendo, hein, Marcos, o que a gente fazia antes, hein? Que as nossas aulas a gente achava que acabava em 1 hora e a gente ganhava às 9 da noite fácil, né? Então... Bom, gente, se ninguém mais tiver questionamento, eu agradeço a participação, né? Nós tivemos quase 45 pessoas, acho que 45 pessoas participando. Então, no momento que é um dia muito especial, é um tema muito relevante na pediatria, né? Muito atual, né? Quando a gente pensa nas doenças respiratórias. E hoje nós tivemos a parceria, né? Voltamos a essa parceria aí dos pavilhões para poder discutir esse tema em conjunto com Maria, que é algo que a gente já fazia há alguns anos, a gente parou na pandemia e agora a gente retoma, né? Essa parceria do Hospital Primavera, do Hospital São Lucas, na pediatria, né, em relação às discussões científicas, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a Marcos, ao CEP, pela disponibilidade, né, pelo o acolhimento de sempre em relação aos nossos estudos científicos e nossas discussões.
Então, obrigada a todos, e aí eu vou encerrar agora a aula, tá? Lembre de preencher a lista de presença que eu coloquei. Boa noite a todos.